E se eu te dissesse que a civilização mais avançada da Terra não é a nossa? E se a história que te contaram sobre homens das cavernas e pastores primitivos for a maior camuflagem de todos os tempos? Existe um período negro na história humana, um lapso de exatos 1656 anos, que a Bíblia resume em poucas linhas, mas que esconde o segredo mais aterrorizante da humanidade. Um tempo onde a tecnologia não era descoberta, mas entregue, onde cidades impossíveis foram erguidas não por mãos humanas, mas por instruções de seres que desceram dos céus. O que realmente aconteceu antes do dilúvio? Por que Deus precisou não apenas lavar a terra, mas resetar a própria genética humana? Prepare-se! O que você vai ouvir nos próximos minutos não é apenas sobre o passado, é um aviso urgente sobre o nosso futuro, porque assim como foi nos dias de Noé, está acontecendo agora. A maioria das pessoas lê o livro de Gênesis e passa direto pela genealogia de Caim. Elas veem apenas nomes difíceis e datas antigas. Mas pare e pense. Caim, o primeiro assassino, o homem marcado por uma maldição divina, sai da presença de Deus e imediatamente constrói uma cidade. Você já parou para calcular o absurdo disso? Como um fugitivo, vagando em uma terra hostil, possui o conhecimento de arquitetura, urbanismo e engenharia para fundar uma metrópole chamada Enoque? A história oficial diz que levamos milênios para sair da pedra lascada para o bronze, mas a Bíblia nos mostra nas entrelinhas uma explosão tecnológica instantânea. Em poucas gerações, os descendentes de Caim não estavam caçando com lanças. Eles estavam forjando ligas metálicas complexas, desenvolvendo instrumentos musicais de precisão acústica e criando estruturas de habitação móvel sofisticadas. Tubal-Caim não era um ferreiro de vila. O texto hebraico sugere que ele era um afiador de todo instrumento de corte, um mestre na manipulação molecular do bronze e do ferro. Jubal não criou flautas de bambu. Ele dominou a ciência das frequências, o uso do som como tecnologia espiritual para alterar estados de consciência. De onde veio esse conhecimento? Como eles saltaram da agricultura básica para a metalurgia avançada em piscar de olhos? A resposta está num livro que foi removido da maioria das Bíblias modernas, mas que era lido e respeitado pelos apóstolos e pelo próprio Jesus. O livro de Enoque, o texto sagrado nos revela que o conhecimento não evoluiu. Ele desceu e os anjos, filhos dos céus, viram-nas e desejaram-nas. Gênesis 6 chama isso de filhos de Deus tomando as filhas dos homens. Mas Enoque nos dá os detalhes sórdidos. 200 anjos conhecidos como os vigilantes desceram no Monte Hermon. Eles não vieram em paz, eles vieram para corromper. Eles quebraram a primeira diretriz celestial e entregaram à humanidade as chaves proibidas da criação. Imagine uma era onde a barreira entre o físico e o espiritual foi rompida. Esses seres não ensinaram apenas filosofia, eles ensinaram tecne. Azazel ensinou os homens a fazerem espadas, facas e escudos, menos a tecnologia da guerra e da morte. Ele ensinou a extrair metais da terra e a manipulá-los. Antes disso, a guerra como conhecemos não existia. A violência industrializada foi um presente dos anjos caídos. Mas não parou por aí. Eles ensinaram sobre cortes de raízes e feitiçaria menos a farmaqueia, a manipulação química e biológica. Ensinaram astrologia, a leitura dos sinais cósmicos, não para adorar o Criador, mas para controlar o destino. A maquiagem, os adornos, a sedução visual, tudo foi parte de um pacote de corrupção desenhado para desviar o homem de sua essência. E o resultado dessa mistura proibida foi o nascimento dos Nefilim, gigantes, híbridos genéticos que não possuíam espírito humano, mas uma alma corrompida e voraz. A arqueologia proibida ao redor do mundo está cheia de evidências que a ciência moderna tenta esconder. Esqueletos de 3, 4 metros de altura, megálitos que nossas guindastes modernos não conseguem levantar, construções poligonais no Peru, no Egito, na Turquia, que desafiam a lógica. Quem construiu isso? Homens com cinzéis de cobre, ou uma civilização híbrida usando tecnologia sônica e levitação assistida por entidades espirituais? A Bíblia diz que a terra estava cheia de violência, mas o hebraico original para corrompido implica em decadência biológica. Toda a carne havia corrompido o seu caminho. Eles não estavam apenas matando uns aos outros. Eles estavam alterando o código da vida. Cruzamentos entre espécies, manipulação genética, quimeras.
Os mitos gregos de centauros e minotauros não eram contos de fadas. Eram memórias traumáticas de experimentos genéticos reais realizados sob a tutela dos vigilantes. Deus olhou para a Terra e viu que o projeto humano estava sob risco de extinção total. Não extinção por morte, mas por contaminação. Se a linhagem humana fosse totalmente hibridizada, se o DNA de Adão fosse completamente poluído pelo DNA dos anjos caídos, o Messias não poderia nascer. O semente da mulher prometido no Éden deixaria de existir. O dilúvio, portanto, não foi um ato de crueldade, foi uma operação de salvamento, foi uma quimioterapia global para extirpar um câncer que estava prestes a consumir toda a vida orgânica do planeta. A Arca de Noé foi a cápsula de preservação do código genético puro, a única família que ainda era, perfeita em suas gerações, uma referência clara à pureza genética, não apenas moral. Agora, olhe ao seu redor. Jesus nos deixou um aviso claro. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que estamos vendo hoje? Estamos novamente nos portões da manipulação da vida, CR e SPR. Edição genética e inteligência artificial que promete superar a humanidade. A obsessão por contato com seres de outros mundos. A normalização da hibridização homem-máquina. Os 1656 anos perdidos não são apenas história antiga. Eles são o nosso espelho. Os vigilantes estão batendo a porta novamente, mas agora eles não usam túnicas. Eles usam jalecos de laboratório e códigos de programação. A promessa é a mesma: sereis como deuses. A mentira é a mesma. E o fim também será o mesmo. A sociedade antediluviana achava que era invencível com seus muros de pedra e seus mestres celestiais. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ignorando completamente os avisos de Noé. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eles tinham tecnologia, tinham poder, tinham conhecimento oculto, mas não tinham o temor do Senhor. E quando as águas do abismo se romperam, toda sua glória tecnológica virou lama no fundo do oceano, deixando apenas ruínas silenciosas para nos confundir milhares de anos depois. Você consegue perceber a gravidade do tempo em que vivemos? Nós estamos caminhando sonâmbulos para o mesmo abismo. A questão não é se o julgamento virá, mas quando a arca hoje não é feita de madeira de gofê. A arca é uma pessoa. A única segurança contra o que está por vir não é um bunker subterrâneo ou um upload de consciência para a nuvem. É estar alinhado com o único que tem poder sobre as águas e sobre o fogo. Não deixe que a distração deste mundo digital te cegue para a realidade espiritual. A história está se repetindo diante dos seus olhos. Os sinais estão gritando. Se este vídeo abriu seus olhos para a verdade oculta por trás da história humana, não guarde isso para você. A verdade precisa ser espalhada antes que o tempo acabe. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Nós estamos apenas arranhando a superfície dos mistérios bíblicos. No próximo vídeo, vamos revelar o que aconteceu com os espíritos dos Nephilim após o dilúvio e onde eles estão operando hoje. Você não pode perder. Que o Criador te guarde. Até a próxima.